Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em dois problemas de engenharia que, à primeira vista, parecem ser só matemática e números. Mas, na verdade, a solução deles guarda uma lição fundamental sobre como podemos realmente pensar no futuro da energia. Então, temos aqui os nossos dois desafios. O primeiro, basicamente, pergunta: será que estamos a medir a eficiência da maneira certa? E o segundo vai mais longe: como é que podemos ser muito melhores? No fundo, por trás de todos os cálculos, a história é a mesma. Como é que a gente pode ser mais inteligente, mais otimizado e fazer muito mais com muito menos? E onde é que tudo isto acontece? O cenário é a energia geotérmica. É isso mesmo, estamos a falar de ir buscar o calor imenso que vem literalmente do centro do nosso planeta. A energia que está mesmo debaixo dos nossos pés. Certo, mas como é que se transforma esse calor em eletricidade? A fonte fala aqui num tal de ORC, que é o ciclo Rankine orgânico. Pensem numa máquina a vapor clássica. A diferença é que em vez de água, usa-se um fluido especial que ferve a uma temperatura muito, mas muito mais baixa. E é por isso que ele é perfeito para aproveitar fontes de calor que não são super quentes, como é o caso da geotérmica. Ok, então o ciclo funciona em 4 passos. Primeiro, o fluido é bombeado, ganha pressão. Segundo, o calor da Terra aquece esse fluido e, puf, transforma-o em gás. Terceiro, e esta é a parte-chave, esse gás expande-se com muita força e faz girar uma turbina que gera eletricidade. É aqui que a magia acontece. E, por fim, o quarto passo, o gás é arrefecido, volta a ser líquido e o ciclo recomeça. Parece simples, não é? Mas é super eficaz. Super eficaz, mas quão eficaz exatamente? E é aqui que entramos no nosso primeiro problema, que levanta uma questão mesmo fundamental. Será que estamos a medir a eficiência da maneira certa? E olhem que esta distinção é super importante. De um lado, temos a eficiência térmica, essa é fácil de entender, quanto calor pomos no sistema, quanto trabalho útil sai. É uma conta de entra e sai. Mas depois temos a eficiência exergética, e esta é muito mais inteligente. Ela pergunta, ok, daquele potencial máximo que a energia tinha para nos dar, que percentagem é que nós aproveitamos de verdade? Ou seja, no fundo, ela mede o desperdício, mede o que estamos a deitar fora. Então, já com esta ideia na cabeça, o que é que o nosso primeiro problema nos pede para fazer? Exatamente isso. Pede para calcular a eficiência exergética. Quer saber o quão bem estamos a aproveitar o potencial da coisa. E para isso, a fonte dá-nos todas as peças do puzzle. Temos a temperatura da fonte de calor, a temperatura do ambiente à volta, a quantidade de calor que entra no sistema e, claro, a potência que ele produz. Com estes números todos, conseguimos calcular precisamente qual é a fatia do potencial máximo que está a ser usada. Podemos pensar na eficiência exergética como uma nota de um teste. Ela compara o que o sistema realmente fez com aquilo que ele poderia ter feito se fosse um sistema perfeito, ideal. É mesmo um boletim de notas para a nossa máquina. E o resultado? A nota final? 44%. E o que é que isto quer dizer, na prática? Quer dizer que o ciclo só está a aproveitar 44% do seu potencial máximo de trabalho. Pensem nisto. Mais de metade da qualidade, da energia, do seu potencial está a ser simplesmente deitada fora. Claramente, há aqui muito espaço para melhorar. E a palavra melhorar é a palavra-chave para o nosso segundo problema. Porque agora já não vamos só medir, agora vamos otimizar. Neste segundo caso, o problema apresenta-nos outro ciclo Rankine orgânico e o objetivo é muito claro: pegar neste sistema que já existe e torná-lo melhor, aumentar a sua eficiência térmica. Então, vamos ver o ponto de partida. O sistema consome 1200 kW de calor para produzir 500 kW de potência. Fazendo as contas, isto dá uma eficiência térmica de 41,7%. A grande pergunta é: dá para fazer melhor? E a resposta, claro, é que sim. Mas como? Como é que se melhora isto? A solução está numa peça de engenharia que é francamente genial. O nome da peça é regenerador. E o que é que ele faz? É basicamente um reciclador de calor. Imaginem, depois de o gás quente passar pela turbina e gerar eletricidade, ele ainda está quente, ainda tem muita energia. Em vez de se deitar fora esse calor, o regenerador captura-o e usa-o para dar um empurrãozinho, para pré-aquecer o fluido que está a entrar no ciclo. É pura reciclagem de energia dentro do próprio sistema.
E a fonte dá-nos os pormenores desta melhoria. O plano é instalar um regenerador com uma eficiência de 60%, que consegue aproveitar 40% do calor do fluido que sai da turbina. Estas são as regras do jogo para o nosso upgrade. Ok, chega de teoria. A pergunta que não quer calar é: que impacto é que isto tem na prática? Vamos olhar para os números. E a diferença? Uau! A diferença é brutal. Reparem bem, a potência de saída continua a mesma, os 500 kW. Mas, como o regenerador está a pré-aquecer o fluido, a quantidade de calor que precisamos de ir buscar à fonte geotérmica cai a pique. Ou seja, precisamos de menos energia para produzir o mesmo resultado. E o que é que acontece à eficiência? Salta de 41,7% para uns incríveis 54,8%. É um salto enorme, um ganho gigantesco. E esta frase resume tudo na perfeição. A lição não é construir uma máquina maior ou mais potente. É ser mais inteligente com a energia que já temos à nossa disposição. Estamos a produzir exatamente a mesma eletricidade, mas a fatura de energia que pagamos para isso é muito, muito mais baixa. E isto tudo deixa-nos a pensar, não é? Nós passamos de apenas medir o desperdício para o recuperar ativamente com uma única peça. Agora, se uma mudança relativamente simples como esta tem um impacto tão grande num único sistema, imaginem o que se poderia fazer à escala de toda a nossa rede energética. Quantas outras otimizações, quantas outras soluções inteligentes e elegantes como este regenerador não estarão por aí à espera de serem descobertas e implementadas? No fundo, é essa a grande lição que estes dois problemas nos ensinam. A procura pela eficiência não é só um detalhe técnico, é talvez uma das ferramentas mais poderosas que temos para a nossa transição energética.